Boa noite. Boa noite, vocês estão me ouvindo bem? Como é que tá o som? Se puderem me auxiliar. Vamos começar então mais uma noite de estudo. Vocês conseguem me ouvir bem? Dá pra me ouvir bem? Gente, isso é novo pra mim, hein? Nunca fiz por aqui. Então tá bom. Falaram aí que estão me ouvindo bem, então estão me ouvindo. Obrigada. Para começar, vamos nos harmonizar nesse momento. E eu vou botar um trechinho da música Joana de Ângeles, tá? Pra gente ir se harmonizando e fazer a nossa prece. De Cafarnaum, um ato de fé se destacou, preferindo no fogo morrer, mas seu mestre não abjurou. Joana de Cusa foi fiel, e mesmo nesse instante de dor, não permitiu que o martírio cruel abalasse a fé no seu Senhor. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Joana de Ângeles, um anjo de luz. Joana de amor, amor de Jesus. Agora, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, aqueles que desejarem, e vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, aqui estamos para mais um estudo, para mais tudo. Queremos agradecer, Senhor, a oportunidade de aprendendo um pouquinho mais dessa doutrina, dos ensinamentos do Mestre Jesus, que possamos nessa noite refletir e entender tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Esteja conosco durante esse estudo, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje estamos aqui para mais um estudo do ciclo Mulheres no Espiritismo e hoje vamos falar sobre Joana de Cusa. Mas antes de falar sobre Joana de Cusa, dessa linda que passou aqui pela Terra, eu quero falar sobre o espírito de Joana, que também teve outras vidas. Hoje, Joana é mais conhecida como Joana de Ângeles, né? Mais conhecida hoje como mentora e guia espiritual do nosso querido, né, Franco. E durante toda sua vida, temos muitas mensagens dela. Uma dessas mensagens lá do plano espiritual foi na codificação. Na realidade, foram duas na nossa codificação, que foi no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, A Paciência, no item 7. Também tivemos lá no capítulo 18, Dar-se àquele que tem.
nos itens 13 ao 15. Ambas foram escritas, em 1862. E também temos mensagens, de autoria por intermédio de Divaldo Franco, a partir de 1989, eles escreveram 17 livros de profundos conteúdos psicológicos, que ficaram conhecidos Psicológica de Joana de Ângeles. A ponte entre a psicologia e principalmente o pensamento espírita. Em sua obra mediúnica, Joana trata de temas psicológicos e existenciais, que são frutos de sua passagem aqui pela Terra e também lá do plano espiritual, lá do mundo espiritual. Joana de Ângeles, nome a qual faz a referência à sua última encarnação, que foi de 1761 a 1822, eu vou falar um pouquinho mais à frente. Ela se apresentou em sua primeira manifestação como espírito amigo. Inclusive, lá no Evangelho, ela se apresenta como um espírito amigo. Se identificou dessa forma por muitos anos. Segundo o site da FEB, a Federação Espírita Brasileira, a Mansão do Caminho lá da Bahia foi idealizada por Joana lá no plano espiritual. Então já veio lá no plano espiritual, fazendo alusão à Casa dos Caminhos dos primeiros cristãos, lá na época de Jesus. Que interessante. Ela é um espírito que irradia ternura e sabedoria, despertando em nós a vivência do amor na sua mais elevada expressão, mesmo que, para vivê-lo, sejam-nos impostas grandes somas de sacrifício. Um verdadeiro anjo da caridade e misericórdia. Iniciou sua atuação em benefício da humanidade, desde antes da morte do nosso querido Jesus. Se missionária dele por encarnações posteriores. As vidas de Joana nos trazem sempre a visão da educação moral e o consolo de inúmeras pessoas. São exemplos da humanidade, humildade e heroísmo. Joana de Ângeles atua incansavelmente lá do plano espiritual, divulgando os ensinamentos da doutrina espírita. Na obra A Veneranda Joana de Ângeles, que foi escrita lá em 1987, foi publicada pelos autores Celeste Santos e Divaldo Franco, defendem que esse espírito teria sido, em uma de suas encarnações, Joana de Cusa, lá no século I, na época de Jesus. E Joana de Cusa, vou fazer um resuminho, mas depois eu vou falar um poucão sobre Joana de Cusa, que é o nosso tema de hoje. Joana de Cusa foi uma das mulheres que acompanhavam Jesus no momento da crucificação, junto a Maria. Mais pra frente a gente vai falar. Lucas se refere a ela no seu evangelho, por 2 vezes. E a primeira vez que ele se refere a ela é lá em Lucas capítulo 8, versículos de 1 ao 3, que diz assim: E andam com ele os 12 e algumas mulheres que tinham de espíritos malignos e de enfermidades, sendo elas Maria, chamada Madalena, de qual tinha saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. E a segunda vez que fala lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, é em Lucas 24,
que é onde se identifica como uma das mulheres que vindo da Galileia com Jesus, tendo observado com seu corpo, ao ser descido da cruz, fora simplesmente envolvido num lençol e depositado no sepulcro aberto, na rocha. Cedido por José de Arimateia, preparou aromas e bálsamos. No dia da semana foi ao sepulcro. Foi uma das maiores colaboradoras, Joana de Cusa foi uma das maiores colaboradoras da obra de Jesus. Inclusive, citada no Evangelho como uma das piedosas, tendo seu único filho, justamente com outros cristãos no Coliseu de Roma. Também são atribuídas a ela algumas personalidades históricas, a esse espírito. Ela também teve outras encarnações. Conforme anota, o psicólogo e escritor César Braga Saide em seu livro Joana e Jesus, uma história de amor. Sendo essas encarnações, Santa Clara de Assis, que viveu de 1194 a 1253. Viveu no século XIII, foi seguidora de São Francisco de Assis e fundadora da Ordem Feminina Franciscana. Também pode se chamar de Ordem das Clarissas ou Damas Pobres. Em um determinado momento, quando houve a invasão na cidade de Assis pelos sarracenos, Santa Clara segurou o ostensório com a hóstia consagrada e enfrentou os chefes deles, dizendo que Jesus Cristo era mais forte que eles. Os agressores, de repente, foram tomados por inexplicável pânico. Simplesmente ficaram em pânico e fugiram. Para vocês verem a autoridade da pessoa ali naquele momento. Mais tarde, em 15 de agosto de 1255, foi canonizada pelo Papa Alexandre IV, que agora é como Santa Clara de Assis, Também temos Joana Inés de la Cruz, que viveu de 1651 a 1695. Tinha seu pseudônimo religioso da poetisa mexicana Joana de Arbage, que viveu durante o século XVII, sendo a maior poetisa da língua hispânica. Muito competente em teologia, medicina, direito canônico e astronomia. Foi teatróloga, musicista, pintora e poliglota. Falava e escrevia fluentemente 6 idiomas. Só isso. Desde muito nova, aprendeu a ler e escrever. Ficou também conhecida como a monja da biblioteca. Se imortalizou também por defender o direito da mulher e de ser inteligente, capaz de lecionar e pregar livremente. Em 1695, houve uma epidemia de peste na região. Joana socorreu durante o dia e a noite as suas irmãs religiosas, que aos poucos, uma a uma das suas assistidas, foram morrendo. E quando já não restava mais nenhuma religiosa, ela, abatida e doente, tomou vencida aos 44 anos de idade. Inclusive, nessa encarnação, desde muito novinha, com 3 anos, ela aprendeu a ler e a escrever, aprendeu vários idiomas sozinha, o próprio português, aprendeu sozinha. Então, a gente vê a bagagem ali que ela já trazia, E a outra encarnação que eu vou falar, que é no início, que Joana de Ângeles se identifica,
com esse nome pela última encarnação, que foi de Joana Angélica de Jesus, que viveu de 1761 a 1822. Nasceu em Salvador, Bahia, aqui no nosso país, aos 21 anos de idade. Ingressou no convento na Lapa como franciscana, tornando também soror. Foi irmã, escrivã e vigária, quando, em 1815, tornou-se abadesa e no dia 20 de fevereiro de 1822, defendendo corajosamente o convento, a Casa do Cristo, assim como em defesa da honra dos jovens que ali moravam, protagonizando doloroso drama na independência na Bahia. Naquela época, ela foi assassinada por soldados portugueses que lutavam contra a independência, tornando da independência do Brasil. Porém, é importante a gente ressaltar que ela morreu, desencarnou ali naquele momento. Porém, Joana Angélica pôde salvar as internas que refugiaram-se devido ao seu ato de coragem. Então, ali, ela pôde salvar muitas irmãs dela. Boa noite, pessoal. Continuando, hoje, Joana de Ângeles, vivendo na espiritualidade e assumindo o nome de Joana de Ângeles, é um dos guias espirituais da humanidade, realizando uma experiência educativa e evangélica de altíssimo valor, inclusive publicando diversas obras literárias, milhares de mensagens traduzidas em diversos em braille, reproduzidas em áudio e todas distribuídas por vários países do mundo. Olha que grande trabalho. Agora nós vamos entrar em Joana de Cusa. Vamos aprofundar sobre Joana de Cusa, né? Fiz um basicão sobre o espírito de Joana e suas encarnações. Agora vamos falar sobre Joana de Cusa, que eu já falei um pouquinho no início. Joana era consorte de Cusa, né? Mulher nascida no século I, como eu falei, em Cafarnaum, nos tempos de Jesus. Era uma das mulheres mais altamente colocadas naquela sociedade, naquela cidade daquele tempo. De privilégio social, de nível social, tinha muitas posses, tinha seus serviços inúmeras criadas que a serviam com muito zelo, inclusive. E, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, era alguém que possuía verdadeira fé. Mais à frente eu vou falando também muita coisa que está no Boa Nova, que foi segundo Humberto de Campos, tá? Joana era esposa de Cusa, como eu falei, que era um procurador romano, alto funcionário e intendente de Herodes Antipas, né? O tetrarca, na cidade de Cafarnaum. Ele tinha contato constante com os representantes do império, a fim de gozar do prestígio social. Ora comparecia ao templo de Jerusalém, ora sacrificava os seus deuses romanos. O que convinha a ele, ele estava fazendo ali naquele momento. Cusa não lhe compartilhava os anseios da espiritualidade, ainda incapaz de compreender a mensagem do Cristo. Não tinha ainda a compreensão, ainda não tinha capacidade de compreensão do Cristo, da mensagem de Jesus. Não tolerava a doutrina daquele mestre que Joana tanto seguia com acendrado amor, Possuidora de verdadeira fé, como a gente falou, Humberto de Campos fala no livro Boa Nova, né? Amargurava-se pela posição do marido, do esposo. Sua fé era contrária às crenças do seu marido. E isso causava muitas aflições para ela, né? Tentou expor a seu marido a sua nova crença, porém foi em vão. Nada adiantou.
Havia nela existencial. O companheiro obedecia os padrões da época. O machismo tinha vida paralela. Isso trouxe imensos sofrimentos àquela dama da sociedade romana. Trouxe diversos sofrimentos de Cusa. Vergada ao peso das injunções domésticas, das pressões e imposições do marido, angustiada pela incompreensão e intolerância do esposo, foi atraída e buscou pelo verbo eloquente de Jesus, trazendo o conforto para seu coração. Passou então a ouvir as pregações, as palavras lá de Jesus, lá no lago da Galileia, denotando nobreza de caráter, vestia-se de forma para que assim, a fim de não atrair a atenção do povo para si. Desejava beber da água viva que Jesus falava, que o Mestre falava. Ela tinha um anseio muito grande por essa mensagem, por essa água viva que o Jesus trazia. E ela trazia em seu coração uma infinidade de dissabores do que ela estava vivenciando. Jesus já havia preenchido os escaninhos da alma de tal forma que ela estava disposta a tudo para segui-lo. Certo dia, se encontrava lá na casa de Simão Pedro, descansando. Ela queria falar de suas lutas e desgostos as quais estava vivenciando, a fim de receber dele palavras de conforto e conselhos, pois se sentia agastada por ter de conviver com a intolerância e incompreensão do seu esposo. Jesus a ouviu longamente e depois ponderou. Vou ler para vocês. Joana, só há um Deus que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo muitas vezes não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé, viva no coração dos homens. Entre o sincero discípulo do Evangelho e os erros milenários do mundo, começa a travar-se o combate sem sangue da redenção espiritual. Agradece ao Pai o haver-te julgado digna do bom trabalho desde agora. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Acharias ligado a ele? Não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. Enviando indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso uma razão justa. Servindo com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Além disso, não poderemos colher uvas nos abrolhos, mas podemos amanhar o solo que produziu cardos envenenados a fim de cultivarmos nele mesmo a videira maravilhosa do amor e da vida. Joana, após ouvir as considerações do mestre, pensou, refletiu e perguntou: Mestre, vossa palavra me alivia o espírito atormentado. Entretanto, sinto dificuldade extrema para o entendimento recíproco no ambiente do meu lar. Não julgais acertado que os vossos princípios?
Agindo assim, não estarei reformando o meu esposo para o céu e para o vosso reino? O Cristo sorriu serenamente e retrucou: quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas será o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai, ou aquele que abate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito. Quanto à imposição de ideias, continuou Jesus, acentuando a importância de suas palavras. Por que motivo Deus não impõe a sua verdade e o seu amor aos tiranos da terra? Por quê? Por que não fulmina com um raio o conquistador desalmado, que espalha a miséria e a destruição com as forças sinistras da guerra? A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Aquele que semeou o mundo de cadáveres desperta, às vezes, para Deus, apenas com uma lágrima. O Pai não impõe a reforma a seus filhos. É o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando seu companheiro do mundo. Como se fora teu filho. Não percas tempo em discutir o que não seja razoável. Deus não trata contendas com suas criaturas e trabalha em silêncio por toda a criação. Vai também no silêncio, e quando convoca ao esclarecimento, fala o verbo doce ou energético da salvação, segundo as circunstâncias. Volta ao lar e ama o teu companheiro como material divino que o céu colocou em tuas mãos para que talhes uma obra de vida, sabedoria e amor. Olha a responsabilidade, né? Nesse momento, como ela deve ter ficado. Joana de Cusa experimentava um brando alívio no coração com aquelas palavras do mestre, enviando a Jesus um olhar de carinho, agradecimento. Ainda lhe ouviu as últimas palavras do mestre: vai, filha, ser fiel. Jesus, ali naquele momento, deu-lhe a grande lição que o Evangelho é um verdadeiro instrumento. Amá-lo não significa deixar as pessoas pelo caminho. Temos que amar as pessoas do nosso próximo. Pede para ela ser fiel a Cusa. Naquele momento, Jesus pede para ela ser fiel, que o ame, a ame, apesar dos delitos que ele comete a cada momento. Pois dia chega que todo aquele que ama a verdade é convidado a dar testemunho, de uma ou de outra forma, de acordo ao que aconteceu. Aconselhou-a a situá-lo à distância, servindo dentro do seu lar, dentro do seu próprio lar, tornando-se um verdadeiro exemplo de pessoa cristã, no entendimento ao próximo, seu esposo, a quem deveria servir com amorosa dedicação, sendo fiel a Deus, amando o companheiro do mundo como se fora seu filho, que Jesus falou para ela. Jesus traçou-lhe ali naquele momento uma conduta que lhe facultou viver com resignação o resto da sua vida. Fortalecida e consolada por Jesus, Joana aprendeu que o Evangelho é da colaboração com o céu. É nossa colaboração para com o céu, para com a espiritualidade, nos grandes princípios da redenção. Convencida de que Deus não tratava contendas
com as suas criaturas e que ele trabalha em silêncio por toda a criação, esforçando-se também. No silêncio do testemunho doméstico, Joana volta ao lar para amar o companheiro, enxergando nele o material divino que o céu colocou em suas mãos, para que pudesse talhar a obra de vida, sabedoria e amor. A mulher de Cusa transformou-lhe todas as suas dores num hino de triunfo silencioso. Em cada dia, Jesus traçou-lhe um roteiro de conduta que lhe facultou viver com resignação o resto daquela sua vida, daquela encarnação. Mais tarde, o céu lhe enviou um filhinho que veio duplicar os seus trabalhos. Ela já teve mais trabalho. Quem tem filho sabe, eu ainda não tenho, mas já imagino. Ela, porém, sem olvidar as recomendações de fidelidade que Jesus lhe tinha feito, transformava suas dores no hino de silêncio. Em cada dia, os anos passaram e os esforços perseverantes lhe multiplicou os bens da fé, na marcha laboriosa do conhecimento e da vida. Só um minutinho. Ocorreram perseguições políticas e Cusa perdeu sua posição política. Joana, contudo, se manteve firme. Torturado pelas ideias odiosas de vingança, pelas dívidas insolváveis, pela vaidades feridas, pelas moléstias que lhe ferminaram o corpo, o ex-intendente de Antipas voltou ao plano espiritual, desencarnou numa noite de sombras tempestuosas. Ela, Joana, antes nobre e em condições de privilégio, agora estava totalmente por necessidades prementes que a levaram a procurar trabalho para o seu próprio sustento e para o sustento de seu filho. Mostrava-se sempre firme, dizendo que Jesus também havia trabalhado. Escolhera dedicar-se ao Cristo e à sua obra, como serva dedicada. Trabalhou até a velhice. Se dedicou aos filhos de outras mães e a afazeres domésticos de casas alheias. Já no ano de 54 a 68, o Império Romano foi governado por Lúcio Domício Enobarbo, que a história imortalizou com o nome de Nero. Alguns de nós conhecemos como Nero, mais conhecido. Dentre tantas loucuras, como esbanjar um limite dinheiro do próprio público, da própria sociedade e organizar grandes orgias extravagantes, desencadeou grandes perseguições aos cristãos. Ao comando de sua maldade, tendo acusado os cristãos de terem Roma de 200 a 300 mil cristãos. No dia 27 de agosto de 68, nas proximidades das águas termais de Caracalla, no Monte Avetino, Joana, junto a outros 500 cristãos, foi levada ao poste do martírio. Ela, idosa, levada juntamente com seu filho, para negar sua fé em Jesus, um mestre que havia iluminado a sua vida, acenando-lhe com esperanças de uma manhã feliz, a antiga discípula do Senhor contempla o céu, sem uma palavra de negação ou de queixa. Então, o açoite vibra sobre o rapaz, seminu. Ouve as queixas de um homem novo, amarrando o poste próximo. É seu filho que exclama entre lágrimas:
Repudia, Jesus, minha mãe. Não veja que nós perdemos? Abjura por mim, que sou teu filho. Pela primeira vez, de olhos da mártir, corre a fonte abundante das lágrimas. As rogativas do filho são espadas de angústia que lhe retalham o coração. Você imagina o seu filho ali naquele momento. Mas, pela sua mente, passaram-se rapidamente as cenas da sua juventude, os primeiros anos de seu casamento com Cusa, os dissabores, as alegrias da maternidade, as lutas, a viuvez, as necessidades mais duras. Lembra de Maria, mãe de Jesus, que assistira por horas o súplico do seu amado filho. Por fim, acode-lhe à memória a tarde memorável do particular encontro com o Mestre e suas palavras de despedida. Filha, sê fiel. Após recordar sua existência inteira, responde: Cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Um dos verdugos que se aproxima e lhe pergunta irônico: O teu Cristo soube ensinar-te apenas a morrer? A resposta corajosa se deu num murmúrio: não apenas a morrer, mas a também a vos amar. E sentindo uma mão suave a lhe tocar os ombros, escutou a voz inconfundível do divino pastor: Tem bom ânimo, eu aqui estou. Triunfante, ela transpôs o pórtico da morte para adentrar na verdadeira vida. As labaredas consomem o seu corpo envelhecido, libertando-a para a companhia do seu mestre, a quem também soube servir e com quem aprendeu a sublimar o amor. Como não renunciou seu amor ao Cristo, foi morta e queimada numa fogueira junto com seu filho, dizendo: Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Deus. Repito o que eu já havia falado. Joana é profundamente cristã. As suas raízes de amor estão sentadas no doce poeta galileu. Carrega de decifrar enigmas, que a filosofia dá respostas para as interrogações humanas. Mas a religião, nesse sentido profundo, o espiritismo cristão, como diz o próprio codificador, toca mais profundamente. Enquanto a criatura humana não tem coragem de assumir as suas culpas, os seus demônios, na modernidade da linguagem psicológica, enquanto não temos a coragem de dispormos do ego para sermos o self profundo da busca de Jesus, estaremos reencarnando-nos inerruptavelmente a 100 grandes lucros. A mente pode estar iluminada pelo conhecimento, mas se o sentimento não estiver centrado no amor, será vão todo esse conhecimento. Viajemos por dentro, auto-iluminando-nos, buscando a presença de Jesus em todos os momentos, agradecendo a honra que é a reencarnação. Então nós podemos ver, com a vida de Joana de Cusa, tamanha devoção, fidelidade.
Ela aprendeu ali, ouviu as palavras do mestre, os ensinamentos do mestre e foi fiel ao que ele falou, ao que ele ensinou. Foi uma verdadeira cristã. E nós estamos seguindo fielmente o que Jesus tem nos trazido, tem nos falado, nos ensinado? Agora, eu quero fazer, através de uma arte, levar mais uma vez essa mensagem, essa linda mensagem de Joana de Cusa. Eu quero pedir a ajuda de vocês para ver se vocês estão ouvindo. Eu vou colocar aqui a música. Se puderem escrever aí para mim se estão ouvindo, por favor. Se a tristeza hoje aflige o coração, se falta quem possa dar-lhe a mão, vem comigo, convido-te a servir, transforma as lágrimas em flores do porvir. Ser fiel, 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 ser fiel. Teu verbo doce me chamou, teu olhar sereno me encheu de paz, o meu coração floriu, tua serva sou, estou aqui. Os sacrifícios que vivi, em cada indiferença, tua paz me ensinou, não somente a morrer, mas a viver e amar por ti. Os sacrifícios que vivi, em cada indiferença, tua paz me ensinou, não somente a morrer, mas a viver e amar por ti. Ser fiel, 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 ser fiel. Filha, tem bom ânimo, eu aqui estou, eu aqui estou. Agora, nesse momento,
Vamos fechar nossos olhos, ainda embalados nessa linda canção e nessa linda mensagem do nosso querido, amado Jesus, mestre, amigo. Senhor, espiritualidade amiga, queremos te pedir nesse momento para que o Senhor esteja conosco. Queremos agradecer, Senhor, por todos os momentos aos quais o Senhor esteve conosco, nos trazendo seus ensinamentos, nos momentos aos quais estávamos colocando em prática o Senhor ali ao nosso lado. Senhor, sabemos que não somos perfeitos, estamos ainda em busca nessa linda caminhada e jornada de vida de cada espírito, de cada um de nós. Pedimos, suplicamos pela sua ajuda, para que durante nossas caminhadas o Senhor esteja ali nos amparando, ensinando e conduzindo nessa linda jornada que cada um de nós temos. Senhor, queremos ser fiéis a Ti. Nos perdoe pelas horas às quais negamos a Ti, imperfeitos que somos, mas Senhor, estamos aqui lhe pedindo, esteja conosco. Queremos, Senhor, queremos a fidelidade a Ti, alcançar o sublime amor que o Senhor traz para cada um de nós. Deus, muito obrigada pela oportunidade de mais uma encarnação, de podermos estar aqui vivenciando oportunidades diárias a todo momento para pormos em prática a sua doutrina de amor, gratidão. E Senhor, pedimos, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, muito obrigada.